Ok, pessoal, veremos agora então a aceleração instantânea. Lá no ensino médio, você calculava a aceleração média, ok? A aceleração média, então vamos lembrar aqui, a aceleração média era a variação da velocidade em função do tempo. Era assim que você calculava a aceleração lá no ensino médio, ok? Lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial, então velocidade, grandeza vetorial, dividido pelo tempo, que é uma grandeza escalar, isso significa então que a aceleração é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Então, como é que você calculava lá no ensino médio? Você fazia a variação da velocidade, que é a velocidade final, menos a velocidade inicial, pelo intervalo de tempo, que é o tempo final, menos o tempo inicial, ok? Lembrando que a unidade era metro por segundo ao quadrado. Era isso que você fazia lá no ensino médio. Agora, a aceleração instantânea de uma partícula é a aceleração que você vai observar na partícula num determinado instante em si. Ou seja, digamos que você tem lá no seu carro, né, ou na sua moto, além do velocímetro, você tem um aparelho chamado acelerômetro. Então, o acelerômetro indicaria o módulo da aceleração, ou seja, quantos metros por segundo ao quadrado você teria no instante que você olha para o instrumento. Ora, isto é uma resposta dada num intervalo de tempo muito pequeno. Então, esta aceleração instantânea não podia ser calculada lá no ensino médio, porque você não tinha a ferramenta matemática para isso, ok? A aceleração instantânea parte do mesmo princípio conceitual. É a variação da velocidade também em função do tempo, mas num limite em que o intervalo de tempo tende a zero. Ora, variação de velocidade em função do tempo num limite em que o tempo tende a zero, isso nada mais é do que a derivada. Então, a aceleração instantânea é a derivada da velocidade em função do tempo, ok? Então, vamos fazer um exercício de pensamento aqui, ok? Então, digamos que eu tenho uma partícula cuja sua função horária de posição é 5t ao cubo mais 2t, ok? Então, essa partícula se comporta no tempo, tá, conforme esta função. Então, eu sei a posição dela em função do tempo, conforme essa função horária aqui. Ok? Ela me dá a posição em qualquer tempo. Digamos que eu queira saber qual é a aceleração que a partícula vai ter, ok? No tempo igual a 5 segundos. Bom, se eu tenho função da posição, eu posso derivar ela e achar a velocidade. Por quê? Porque a velocidade é a derivada da posição em função do tempo. Então, eu posso achar a função horária da velocidade, que nada mais é que a função que me dá a velocidade instantânea, a velocidade em qualquer instante. Então, se eu derivar 5t ao cubo mais 2t em função do tempo, eu vou ter a função horária da velocidade. Então, derivada de 5t ao cubo vai dar 15t quadrado mais derivada de 2t, é 2. Então, esta é a função horária da velocidade. Eu posso descobrir a velocidade em qualquer hora, em qualquer instante. Então, essa é a função da velocidade instantânea. Ok? Agora, se eu derivar a função da velocidade, eu tenho a aceleração. Então, a aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo. Então, eu vou derivar 15t quadrado mais 2 em função do tempo. Então, a aceleração vai ser derivada de 15t quadrado, 30t.
Derivada de 2 é zero, porque 2 é um número, ele é uma constante, ele não deriva com o tempo, né? Então, esta seria a função horária da aceleração, ou seja, ele me dá a aceleração em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer instante. Por isso que eu posso dizer que esta aceleração aqui, no instante 5 segundos, como eu havia perguntado aqui, então vai ser 30 vezes 5. A aceleração neste instante 5 segundos vai ser 150 metros por segundo ao quadrado. Ok?